A graça e a paz. Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje novamente. Essa é a terceira aula do módulo Adoração e nós estamos nos aprofundando nesse tema adoração. Por isso é muito importante que você fique conosco até o final dessa aula e especialmente até o final desse módulo, porque somente até o final desse módulo é que você vai entender realmente o que significa a adoração a Deus em espírito e em verdade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a parte A do nosso tema, que é adorar a Deus como um estilo de vida. Essa é a Escola de Formação Cristã, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos recapitular um pouquinho da aula passada, daquilo que nós vimos no tema da aula passada, que foi a aula número 2, que foi o tabernáculo de Moisés, que nós estudamos sobre o tabernáculo, sobre o lugar, do átrio, o lugar santo, o santíssimo, onde tudo aquilo acontecia da adoração na velha aliança. Depois nós estudamos um pouco sobre o tabernáculo de Davi, onde a arca da aliança foi colocada, a tenda que Davi construiu, a adoração 24 horas por dia diante daquele lugar, diante de Deus, o coração que Davi tinha para atrair a presença de Deus sempre para aquele lugar e para perto dele. E depois nós estudamos um pouco sobre adoração como um estilo de vida em espírito e em verdade, né? Em João 4, Jesus falando com a mulher samaritana e eles conversando sobre o que era a adoração. E hoje nós vamos falar sobre adoração como um estilo de vida. Mas para falar e para entender o que é viver um estilo de vida, né, de adoração, nós precisamos de algumas formas, algumas características no nosso interior, da nossa alma, que precisam ser vividas para que a gente consiga viver um estilo de vida adorador. E quais são essas características? Bom, a gente precisa sempre buscar ter um coração quebrantado e um coração contrito, viver uma vida em arrependimento, porque nós precisamos viver o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias da nossa conversão. E em todos os dias nós precisamos chegar diante de Deus numa oração de entrega, de confissão de pecados, uma oração de renúncia e dizer a Deus que nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos arrepender. E uma vida de santidade, né? Para que então a gente possa conseguir então viver uma vida de intimidade, uma vida de confiança e uma vida de gratidão a Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre adoração, né? Como um estilo de vida e quebrantamento. Essa é a parte A da nossa aula. Na aula que vem, nós vamos continuar, na aula 3, falando na parte B sobre arrependimento e santidade, intimidade. Para nós entendermos um pouco o que significa ter um estilo de vida de um adorador, nós vamos começar aonde a Bíblia nos aponta que começa a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, onde se começa a falar de adoração na Bíblia, que é em Gênesis 22. Nós vamos ler aqui do versículo 1, até o versículo 12. Vamos lá? Então a palavra diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai! Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Nesse instante, versículo 11 diz: Lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir para Deus que nós possamos ter uma vida de adoração diante dele nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida, eu coloco a vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão assistindo essa aula também. E, ó Deus querido, pedimos a Ti, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos, ó Deus, capacite a viver uma vida de adoração, a viver um estilo de vida de adorador. Ó Deus, que Te adore em espírito e em verdade, que Te teme, ó Deus querido, muito mais, ó Deus querido, do que qualquer sentimento, do que qualquer razão humana, Senhor, mas que nós venhamos a ter essa vida, né, de uma adoração rendida aos Teus pés, uma vida, ó Deus querido, quebrantada diante de Ti, uma vida que confia, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem os mais altos e os melhores caminhos, que o Senhor é aquele, ó Deus querido, que sabe de todas as coisas e que tudo, ó Deus, que o Senhor faz para a nossa vida coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, nos ensina, ó Deus, e nos instrua, Espírito Santo, a viver uma vida, um estilo de vida de adoração diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós já te louvamos, já te agradecemos por isso. Amém. Quando nós olhamos para essa história de Abraão, nós podemos entender que a Bíblia começa a falar conosco de adoração em uma situação de sacrifício, em uma situação onde Abraão teve que ser intencional, ou seja, ele teve que obedecer a Deus para ele entender o que Deus estava querendo dele. A palavra começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova e ele falou ali para Isaac respondendo que iria adorar o Senhor. Quantas vezes nós não estamos vivendo uma prova nas nossas vidas, uma luta muito grande e nós simplesmente, né, nos afastamos, né, desse momento de adoração que não está ligado a músicas tão somente, a canções, a versos, né? Não, está ligado à nossa vida, está ligado à nossa atitude, está ligado a tudo aquilo que a gente entende que precisamos devolver para Deus, do nosso interior. Abraão devolveu do interior dele a certeza de que ele servia a um Deus muito bom. E ele disse para Isaac: o Senhor proverá um carneirinho para si. Né? Então ele obedeceu a Deus e Deus retribuiu a Abraão com a fidelidade que só o Senhor tem. Eu não sei qual é a aprovação que você está passando neste momento, mas eu te convido, né? E eu também peço ao Espírito Santo que me ajude todos os dias a viver uma vida e um estilo de adoração sobre a minha vida, né? Em todo o tempo. A vida com Deus é uma adoração contínua. O ato de adorar a Deus está num estado espiritual da nossa vida. Nós não podemos ser movidos pelas nossas circunstâncias, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, por tudo que envolve a nossa alma. Porque a palavra de Deus ela diz que
é muito difícil, né, quando a gente está baseado na nossa situação, ali na nossa circunstância, tirarmos dali a nossa adoração a Deus. Porque a palavra, a própria palavra, é aquela que tem poder para vir e dividir aquilo que é junto e medula, alma de espírito, ou seja, a palavra, a própria palavra de Deus, ela tem poder para dividir tudo aquilo que sentimento daquilo que é espiritual. Então, nós podemos perceber que Deus nos pede uma vida como um todo, como um ato de adoração. E a adoração é o estado espiritual da pessoa, como nós aprendemos, né? Na aula anterior, que Jesus ali estava conversando com a mulher samaritana e ele estava pedindo para ela e dizendo para ela, na verdade, que a hora já havia chegado em que os adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então, onde nós entendemos que a nossa adoração ela deve nascer, ela nasce do nosso espírito. Mas para nós entendermos, né, que possamos então, para como nós podemos então viver uma vida de adoração em todo o tempo, nós temos que entender que todos nós somos chamados a adorar a Deus. Antigamente, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, fala muito sobre levitas, sobre sacerdotes, que eram um povo separado, né, do restante do outro povo e que trabalhava exclusivamente na obra de Deus. Hoje em dia, todos nós somos levitas e sacerdotes. Por quê? Porque todos nós trabalhamos, nós servimos, né, a Deus. E a palavra ainda diz, né, que Jesus ele fala para nós que hoje ele não nos chama mais simplesmente de servos, mas ele nos chama de amigos. E isso é muito lindo. Essa palavra está no Evangelho de João também. Então nós lemos assim e nós percebemos que hoje em dia todos nós somos chamados adoradores. Antigamente também, mas eles entendiam que os levitas, porque eles tocavam a Deus, eles entoavam canções a Deus, eles eram ali os adoradores. Não, você precisa entender, você que está aí assistindo, você também é chamado adorador diante de Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Adorar como? Adorar com um estilo de vida rendido, com um estilo de vida totalmente voltado para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. E isso te faz um adorador em espírito e em verdade. A adoração como estilo de vida, ela vai muito além, né, de simplesmente tocarmos na igreja, cantarmos para o Senhor, né? Como já havia dito, a adoração ela é uma vida rendida diante dos pés de Jesus. Ela é a nossa vida como um todo, que envolve o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E eu quero deixar essa pergunta para você agora. Você entende a diferença de corpo, alma e espírito? Eu vou exemplificar um pouco aqui, né, para vocês o que é a diferença, para que a gente venha entender, então, como que nasce a nossa adoração a Deus. O corpo, né, é a nossa embalagem, certo? A alma é onde flui, onde nascem as nossas vontades, a nossa emoção, é a nossa mente. E espírito é o canal de comunicação entre Deus e o homem, ou seja, nós precisamos dos três para nos achegar a Deus, mas é no nosso espírito que nasce a adoração. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23, e nós vamos ler o que a palavra nos diz sobre isso. Aqui está dizendo assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificados, para que a gente espere a vinda do nosso Senhor. E a palavra, né, em 1 Tessalonicenses, ela diz o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, né? Então a gente primeiro então precisa cuidar do nosso espírito, intencionalmente. Nossa vida espiritual precisa estar no topo da nossa prioridade, dos nossos dias. Olhar
para essas três coisas, né? Corpo, alma e espírito que Deus nos deu, faz com que a gente entenda algumas coisas, né? Então, a relação natural que nós temos no nosso físico é o nosso corpo, certo? É onde nós temos os 5 sentidos, né? O olhar, o olfato, o ouvir, o sentir, o tocar. É onde nós temos esses 5 sentidos aonde? No nosso corpo. A nossa alma, ela fala do que, então? Da nossa vontade, das nossas emoções, é onde nós temos a nossa memória, os nossos desejos, é uma relação, então, com os nossos sentimentos. A alma tem relação com os nossos sentimentos, o corpo tem relação com o nosso ser natural. E o espírito fala da nossa fé, é a relação que nós temos com a nossa vida espiritual. É do espírito que sai a vida de adoração. É do espírito que sai a adoração. Por isso que nós temos que entender que a função do espírito dentro de nós é o canal principal que nos leva a ter o contato com o nosso Deus. É o nosso espírito que faz isso. Por isso que o Espírito Santo ele vem e habita dentro de nós. Certo? E o foco principal onde Satanás vai querer tocar na nossa vida é a nossa adoração. Então, ou seja, é no nosso espírito. Porque quando ele tenta tocar nos nossos sentimentos, na nossa alma, se nós lemos a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ela tem poder para dividir a alma do espírito, certamente quando ela divide, né, o espírito fica totalmente ligado a Deus. Então é dali que sai a nossa força para adorar a Deus em meio a todas as situações que nós podemos vir a enfrentar na nossa vida. Então a nossa força não é nossa. Nós podemos aí entender então quando quando Paulo diz, né, que quando eu estou fraco, ali sim eu estou forte, porque nós não tiramos essa força de nós mesmos, nós tiramos de Deus, certo? A palavra diz em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por que eu venho falando tanto da palavra de Deus aqui? Porque assim, eu entendo particularmente que não tem como nós termos uma vida de adoração a Deus sem nós termos uma íntima ligação com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal ferramenta, é o principal instrumento que Deus deixou para nós, para que a gente tenha essa conexão livre com Ele, para que a gente tenha esse lugar, esse caminho, né, onde nós podemos encontrar a Deus. Se nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando daquilo que nos vai fortificando o espírito para que isso venha nos fazer adorar, sejam em meio às lutas, sejam em meio a dias difíceis, ou seja, em meio aos dias bons, às notícias boas. Porque independente do nosso estado de espírito, né, o que nós temos que fazer é estar nos alimentando da palavra. E é a palavra que nós vamos tendo dentro de nós, cada vez mais fortes, que vai nos fazer adorarmos a Deus como um estilo de vida. Portanto, para nós termos um estilo de vida como adoradores, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque somente ela tem poder para dividir as nossas emoções e ela tem o poder, né, de nos conduzir a obedecer a Deus. Ela tem o poder para nos levar a obedecer a Deus e viver essa vida de adoração em espírito e em verdade. Vou dar aqui alguns exemplos de homens que tinham adoração como estilo de vida e que conseguiram dividir a alma do espírito, ou seja, conseguiram dividir as emoções daquilo que era espiritual para a vida deles. Primeiro, Abraão.
com o sacrifício aqui, né, o pedido de sacrifício aqui de Isaac, Abraão demonstrou que confiava em Deus. Ele demonstrou adoração a Deus como estilo de vida. Ele não se firmou naquilo que ele poderia perder, né, mas ele obedeceu a Deus e Deus foi fiel para com Abraão. José, quando foi preso injustamente, José, quando foi jogado na cova ali pelos seus irmãos, a gente vê que ele não se voltou contra Deus. Não, ele confiou em Deus e Deus o honrou. Depois de toda a história, Deus o honrou. E isso é uma vida de adoração a Deus. Isso é um estilo de vida adorador. Jó perdeu tudo, né? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Jó, mesmo assim, adorou a Deus. Mesmo em meio a situações muito difíceis, ele encontrou a força que estava no espírito dele para que ele viesse a adorar a Deus. E nós vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi rapar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e de adoração diante de Deus. Ou seja, todas as nossas atitudes de vida, elas precisam ser vistas, elas precisam ser feitas por nós, elas precisam ser demonstradas a Deus como uma adoração, como um estilo de vida diante do Pai. Ou seja, a forma que eu vivo, a forma que eu falo, a forma que eu me relaciono com as pessoas, a forma que eu reajo em meio a situações, a forma que eu me visto, a forma com que eu me comporto. Isso tudo reflete um estilo de vida adorador. E se nós formos olhar em todos os homens da Bíblia, em todas as pessoas, as mulheres da Bíblia, nós vemos que todos eles tinham uma forma de vida, né, um estilo de adoração que refletia muito isso forte dentro deles. Era um estilo de simplesmente, né, entregar todo o seu coração a Deus, com toda a sua força, com toda a sua, com todo o seu entendimento, para que essa adoração fluísse de dentro deles como algo natural. Por quê? Porque era uma vida de obediência a Deus. A gente pode ver isso no livro de Daniel, por exemplo, onde Daniel ele se nega a compartilhar ali da comida do rei, de estar ali recebendo os manjares da mesa do rei, e ele não teve medo de ficar mais fraco, ele não teve medo do rei poder falar alguma coisa contra. Não, ele confiou em Deus, ele orou a Deus e Deus o guardou. A palavra diz que ele ficou assim, exatamente muito mais forte do que ele estava e muito mais inteligente, ou seja, obedecer a Deus, uma vida de adoração, traz para nós toda a certeza do cuidado de Deus também. Então, nós podemos ver isso na vida de muitos exemplos que nós temos na palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra, porque assim nós sabemos o quanto o quanto foi difícil para eles também, mas o quanto é possível a gente ter esse estilo de vida sobre a nossa própria vida. E agora nós vamos tirar esse momento então para fazer uma atividade sobre o estilo de vida de um adorador, certo? Eu queria que você se perguntasse nesse momento. Faça essa pergunta para você. Você se considera uma pessoa que é levada pelas suas emoções facilmente? E eu gostaria de fazer agora algo que, na verdade, só vai fazer sentido se você realmente fizer, tá bom? Então, pega um papel, anote, pega uma caneta, um papel, anote, por favor, 3 situações que abalam o seu emocional constantemente. Depois que você anotou, leve isso diante de Deus, né? Apresente isso para o Senhor e peça para o Espírito Santo te ajudar a vencer essas situações.
para que você consiga passar por isso, né? Para que seja dividida aí as suas emoções que estão contidas dentro da sua alma, daquilo que é espiritual, para aquilo que o espírito, né, não seja abalado por isso, e para que você consiga viver esse estilo de adoração como um estilo de vida, sem ser abalado por essas situações que te rodeiam facilmente, tá bom? Ore, peça para Deus, peça para o Espírito Santo te ajudar a sair desse lugar que você sempre se encontra ou que volta e meia tem acontecido sobre a sua vida e tem te impedido de adorar a Deus livremente. Agora nós vamos passar para a parte do quebrantamento, que faz parte dessa aula da parte A. Agora nós vamos falar sobre quebrantamento, que está totalmente ligado ao estilo de vida, né, de um adorador. Em Salmos 34:18, a palavra diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quebrantamento é a parte que nós perdemos o argumento, vamos dizer assim. É quando a gente começa a perder os nossos argumentos diante de Deus. Uma pessoa quebrantada, uma pessoa que tem o coração contrito, né? A palavra do Senhor diz que Deus jamais vai rejeitar. E eu creio que o quebrantamento é a primeira atitude que um adorador deve ter. Muito mais do que técnica ou talento, muito mais do que palavras eloquentes ou conhecimento em geral, o quebrantamento é algo que toca profundamente o coração de Deus. O quebrantamento é algo que Deus espera do nosso espírito para com Ele todos os dias. E é no quebrantamento que a gente vai se achegar a Deus. Quando Jesus fala com a mulher samaritana sobre adoração em espírito e em verdade, ele está falando intimamente sobre quebrantamento. E o que é quebrantar-se diante de Deus? Algumas definições de quebrantar diz assim: quebrar, amassar, bater, abater, amansar, enfraquecer, debilitar, diminuir o vigor, se prostrar, perder a força e se tornar dependente. Quando nós chegamos ao entendimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus e que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, como diz a palavra também no Evangelho de João, onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós então entendemos que nós vivemos, né, e temos que viver uma vida totalmente rendida, quebrantada diante de Deus. Em Isaías 66, 1 e 2, a palavra diz: olharei para o humilde e contrito de espírito e que teme a minha palavra. Deus está à procura desse coração sem reservas, desse coração que busca nele e que busca a aprovação dele e que busca obedecer a ele e que busca depender dele. Essa é a vida de quebrantamento. E essa vida ela é para ser vivida todos os dias. Nós precisamos nos voltar a Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos permitir com que o nosso coração se quebre novamente, com que a nossa vida possa descer novamente, né? A casa do oleiro. Por quê? Porque a palavra nos chama de vasos de barro. E o Senhor, Ele diz que Ele quer, Ele deseja nos amassar para nos fazer novo, para nos moldar como Ele deseja. Então, nós só vamos poder ser moldados na forma que Deus nos deseja se nós permitirmos nos quebrantar. E o próprio Deus, Ele vai criando
situações onde nosso coração é levado a um quebrantamento. É o próprio Senhor que nos leva por esse caminho. Todo deserto que nós passamos na nossa vida é uma oportunidade de nos quebrantarmos diante de Deus. Todo deserto que você está enfrentando ou que eu possa estar enfrentando é uma oportunidade de o meu coração se quebrantar ainda mais diante desse Deus maravilhoso. E o quebrantamento é a quebra da nossa própria vontade. Ou seja, é a forma, de que as nossas ações passem a ser governadas por Deus. E através de quem? Através do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ansiar, nós temos que desejar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas e a voz do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha e nos encha, nos tome, nos capacite mesmo a viver uma vida de intensidade, de quebrantamento diante dele. Quebrantamento quer dizer choro, quebrantamento quer dizer lágrima, quebrantamento quer dizer se ajoelhar, se prostrar, se render. Depois nós vamos ver isso mais além, essas formas de nós expressarmos a adoração diante de Deus. Tudo isso é muito forte diante de Deus. Mas principalmente, além de um quebrantamento exterior, que vem através das lágrimas, que vem através do levantar as nossas mãos, de nos prostrar diante de Deus, a principal forma que Deus espera de nós é que o nosso quebrantamento seja interior. Nós precisamos render e abrir o nosso coração para Deus em todo o tempo. E deixar Ele moldar, Ele trabalhar nele, deixar Ele mudar mesmo o nosso caráter. A adoração está ligada a caráter. O caráter do adorador, ele é formado nas mãos do Senhor. E o caráter, ele está intimamente ligado a uma vida de adoração. O estilo de vida de um adorador, ele tem totalmente ligação com a transformação do nosso caráter. Se o nosso caráter não pode ser moldado pelo Espírito Santo, então dificilmente nós vamos conseguir ter uma vida de adoração diante de Deus. Nós precisamos viver essa vida de rendição e entender que o nosso caráter está nas mãos de Deus e que Ele quer nos moldar, que Ele quer amassar o barro para fazer o formato cada vez mais parecido com Ele. Em Hebreus 3, a palavra diz, lá no versículo 7 e no versículo 8: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. E eu gostaria agora de colocar aqui para vocês alguns sintomas de um coração endurecido. Primeiro, coração endurecido, ele não ouve, não sente e não vê nada em que Deus está fazendo ou trabalhando. Segundo, não consegue discernir as coisas que acontecem. O terceiro sinal de um coração endurecido é a morte espiritual. O quarto sinal, ele se fecha para Deus totalmente. O quinto sinal de um coração endurecido, ele resiste completamente a Deus e às coisas que Deus está trabalhando nele. O sexto sinal, retém o compromisso que Deus fez, que ele fez com Deus. O sétimo sinal, não aceita conselhos vindos nem da parte de Deus e nem da parte de pessoas que são usadas por Deus. Oitavo sinal de um coração endurecido, até vem a presença de Deus, mas não consegue sentir nada. O nono sinal, não consegue fluir no seu relacionamento com Deus. E o décimo e último sinal que eu quero deixar aqui como um sintoma de um coração endurecido é: faz tudo mecanicamente e religiosamente. Quer dizer,
nós precisamos sempre estar olhando para dentro de nós e perguntando para o Espírito Santo: Senhor, o Senhor tem visto se o meu coração se endureceu diante de alguma situação, diante de algo que aconteceu? E nós precisamos nos analisar, né? Todos os dias, pedir para que Deus venha nos analisar, porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus, né, o nosso Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E ele é capaz de discernir os nossos pensamentos antes que cheguem na nossa boca. Então, quem conhece o nosso coração, quem conhece o que está contido nele e os sentimentos que estão nele é o Senhor. Então, nós precisamos pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, por favor, esquadrinhe o meu coração e vê se há nele algum caminho mau, como diz a própria palavra. E o maior inimigo do quebrantamento que nós vamos conhecer hoje é o orgulho, ou seja, o orgulho, a soberba. Quando nós nos encontramos nesse lugar, é muito difícil chegar a um lugar de quebrantamento. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, como diz. E Satanás, ele usa muito de setas, né, nas nossas mentes, ou seja, nos nossos sentimentos, para nos levar a sermos orgulhosos, muitas vezes. Por isso que nós temos que viver uma vida de arrependimento. Quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós sabemos que todos os dias, quando nós vamos orar, nós temos algo para pedir perdão para Deus e para nos arrepender. E essa é a vida do cristão. Quem pode dizer que nunca se orgulhou de nada ou nunca foi orgulhoso de nada? Quando nós olhamos para nós e nós olhamos para quem Deus é, nós sabemos que nós somos muito e muito falhos. Então, nós temos que viver essa vida de quebrantamento diário e procurar sinais que demonstrem para nós que nós estamos vivendo, né, ou nos aproximando de viver essa vida com orgulho no nosso coração e tirar isso rapidamente. Vamos ler Tiago 4, versículo 6, da parte B, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Precisamos sempre, diariamente, olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação do nível de orgulho que se encontra presente em nosso coração. E nós vamos entender o que uma pessoa orgulhosa, ela pensa, ela faz, em alguns pontos aqui. Primeiro, nós podemos entender que uma pessoa orgulhosa, ela olha para o fracasso dos outros e ela sempre está disposta a falar sobre eles ou a mencioná-los. Tem um espírito crítico e está sempre à procura de erro nos outros. Se auto-justifica em tudo que faz ou em tudo que fala. Quarto, tem um espírito independente e autossuficiente. Quinto, quer provar sempre que está certo. Sexto, tem dificuldade de aceitar os seus erros e dificuldade de pedir perdão. Isso demonstra orgulho dentro do nosso espírito e nós precisamos confessar isso para Deus sempre e pedir o quebrantamento. Sétimo, considera que não precisa de arrependimento ou de uma mudança de vida. Para sermos quebrantados diante de Deus, precisamos ser sinceros. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós vemos ali que Isaías, ele, ao ver o trono do Senhor, ele ficou com muito temor naquele momento, porque ele disse: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele olhou a glória de Deus, né? A palavra diz que o céu se abriu e Isaías olhou a glória de Deus e viu o trono de Deus e ele temeu, porque ele imaginou que ele ia ser fulminado naquele momento, ele imaginou que ele iria morrer. E ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem. Ele foi sincero com Deus, ele abriu o seu coração diante de Deus, ele foi extremamente sincero em dizer que ele era um homem de impuros lábios, um homem que estava no meio de um povo, mas ele não falou do povo primeiro, ele falou dele.
né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre essa palavra que fala sobre a sinceridade. A palavra sincera vem da junção de duas palavras do latim, que é sincera, ou seja, a versão mais comum para a origem dessa palavra é que, em Roma, uns escultores desonestos esculpiam uma estátua de mármore, por exemplo, com pequenos defeitos, né, trincas ou pequenas imperfeições no material ou na confecção. E eles usavam uma cera especial para cobrir aquele defeito para vender para as outras pessoas. Mas, para esconder, né, as imperfeições, enfim, eles vendiam aquilo de modo que o comprador comprava no momento e não percebia. Porém, depois, quando a pessoa chegava em casa e com o tempo eles comprovavam que aquelas estátuas elas estavam danificadas, eles descobriam as imperfeições delas, eles descobriam que aquela estátua ou que aquela escultura estava com cera. Os escultores honestos, então, faziam questão de dizer que as suas estátuas eram sine cera, ou seja, eram sem defeitos escondidos. A palavra quebrantamento, ela está totalmente ligado à nossa alma ser sincera, ser sine cera, né? Na origem da palavra, ela não pode ter nada que nos mascare. A nossa alma precisa ser sincera diante de Deus. Nós não precisamos cobrir uma imperfeição que nós temos diante do nosso Pai. Ele é nosso Pai. Por isso que nós temos que ter esse livre acesso de nos chegar intimamente, assim, de chegar diante de Deus todos os dias e dizer para Ele como que está o nosso coração. Se o nosso coração está ferido, se ele está endurecido, se nós temos sentido orgulho ou se nós temos agido com atitudes de orgulho e não temos tomado conta disso, mas nós sabemos que isso fere o coração de Deus, então nós temos que chegar sine cera, ou seja, sem cera diante de Deus, sinceramente, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. Isso quer dizer rasgar o nosso coração. Quando lá no Antigo Testamento, né, os homens de Deus falavam, rasgavam para rasgar o coração e não as vestes, é exatamente isso que nós entendemos, para que nós venhamos a tirar tudo aquilo que nos mascara, tudo aquilo que nos afasta e chegar sinceramente diante de Deus, para falar de tudo aquilo que nós temos sentido e vivido, né? Em Salmo 51:17, a palavra diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, não os desprezará. Então, algumas marcas aqui da pessoa que é quebrantada. Primeiro, ela é uma pessoa sincera diante de Deus, ela vive em sinceridade diante de Deus. Segunda coisa, ela tem disposição em se consertar. Terceira coisa, facilidade em admitir o seu erro, seja com o Senhor, seja com as pessoas. A quarta marca de uma pessoa que é quebrantada, ela tem um zelo pela glória de Deus. Ela tem um zelo pela presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E a quinta e última coisa que nós podemos deixar aqui é que ela é totalmente dependente de Deus. Ela espera em Deus, ela confia em Deus e ela acredita em Deus. Por isso ela se abre, ela rasga o seu interior, ela se quebranta na presença de Deus. Nesse momento aqui, eu gostaria de deixar para vocês um louvor para que vocês escutassem esse louvor. Esse louvor ele fala sobre a vida de Naamã, um homem que era um oficial ali do militar do tempo dele e ele era uma pessoa muito orgulhosa. E ele escondia debaixo das vestes dele, debaixo da sua capa, muitas feridas, muitas lepras. E a palavra diz que uma menina foi levantada, né, por Deus para dizer para Naamã procurar um homem de Deus que era Eliseu.
e que ele poderia curá-lo. E Naamã resistiu um pouco, mas assim ele fez. Ele foi, procurou esse homem de Deus. A história vai contar melhor, eu vou dizer aqui o versículo para vocês lerem depois. Só que o homem de Deus, ele não quis atender pessoalmente a Naamã. Ele só deixou um recado. Você desce até o Rio Jordão, você vai lá e desce e mergulha 7 vezes. Na 7ª vez você vai ser curado. Ele achou um absurdo isso. Como que ele não foi atendido pessoalmente? Como que ele iria se banhar no Rio Jordão? O Rio Jordão, ele tinha fama de ser um rio que não era muito limpo, né? E como que ele, uma pessoa tão importante, iria fazer isso? Só que no meio da viagem de volta ele entendeu e colocou, entendeu isso, né? E decidiu, né? Colocou essa decisão no seu coração e decidiu ir até as águas do Rio Jordão e se banhar. E na 7ª vez ele saiu dali curado. O que nós podemos entender, né? Que muitas vezes nós somos resistentes a nos quebrantar diante de Deus, diante de algo que muitas vezes pode parecer simples para a nossa cura, pode parecer algo que não vai, uma coisa tão simples dessa pode me curar, uma oração tão simples dessa pode me curar, um pedido de perdão tão simples desse, eu orar pelos meus inimigos pode me curar. Mas à medida que a gente tira a nossa veste, né? A gente rasga o nosso coração e a gente mostra a nossa lepra diante de Deus, a gente mostra tudo aquilo que fica escondido dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, nós temos a oportunidade de receber essa cura de Deus. É interessante que a palavra Jordão, ela significa em hebraico aquele que desce, ou o lugar onde se desce. O Rio Jordão é o rio mais baixo do mundo. Ele é mais baixo do que o nível do mar. É muito interessante as coisas de Deus. É sobrenatural. Nada na presença de Deus e nada do que Deus faz é sem sentido. É um dos rios considerados mais importantes do Oriente Médio, o Rio Jordão. E foi exatamente ali onde Eliseu pediu para Naamã ir mergulhar. O que nós podemos aprender com isso, né? É o lugar daquele que desce. O orgulho é a altivez da nossa alma, é a altivez do nosso espírito, é a imponência, né? É aquilo que nos coloca acima de tudo, acima de todos. Muitas vezes simplesmente porque possa-se ter uma condição melhor do que as pessoas, simplesmente possa-se ter uma condição de conhecimento maior do que as pessoas, muitas vezes pode achar que está com uma situação de mais poder do que as outras pessoas, enfim. Isso pode tudo tornar uma pessoa, a alma de uma pessoa, o espírito de uma pessoa mais orgulhoso. E na verdade, o que atrai a presença de Deus e aonde Deus fala que está perto é daquele que tem um coração que se humilha, que se abaixa, que se quebranta, que desce, que desce, que desce. Interessante que quando Deus fala ali com Jeremias, ele fala para que ele desça à casa do oleiro, para que ele venha trabalhar, para que ele possa trabalhar no vaso. E interessante que Naamã também teve que mergulhar no Rio Jordão. Esse sentido de descer é o mesmo sentido que nós, quando temos um estilo de vida adorador, nós temos que fazer, sempre nos reclinando e nos inclinando à presença e à majestade e à soberania de Deus. Quando nós nos ajoelhamos, é um sinal tão grande de rendição e de prostração diante de Deus que nós entendemos que nós não temos mais reservas ali. E o louvor, ele se chama Eu Quero Descer. Você pode procurar aí no YouTube
E enquanto você estiver fazendo essa atividade, coloque esse louvor de fundo. É um louvor bem conhecido. Ele diz: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. É isso aí, eu tenho certeza que esse louvor vai falar muito forte ao seu coração. E eu vou deixar uma atividade aqui para a gente encerrar. Pare por um instante e responda essa pergunta. Hoje é o dia das respostas. Você se considera uma pessoa quebrantada? Em Hebreus 3, 7 e 8, a palavra diz que o Espírito Santo nos diz que se ouvirmos a sua voz e não endurecermos o nosso coração, ele falará conosco. Amém? Ore pedindo ao Espírito Santo para falar com você nesse dia e te mostre se há algo em seu coração que está deixando o seu coração endurecido. Faça uma lista de tudo o que ele mostrar a você e, se for necessário, volte um pouco o vídeo e veja se você reconhece alguns daqueles tópicos no seu coração, se o seu coração está endurecido. Depois de escrever como se sente, ore pedindo ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a se quebrantar. Segunda coisa, você se considera uma pessoa orgulhosa? Né? O que você está passando no momento tem te inclinado a ter uma atitude de orgulho ou de soberba? Leia 2 Reis 5, de 1 a 14, é a história de Naamã. Liste algumas atitudes em que você pode reconhecer com sinceridade diante de Deus que você agiu com orgulho e está agindo no momento. Ore pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a se quebrantar, a descer, né? E se arrepender, e agradeça a Deus pelo perdão, porque Ele nos perdoa imediatamente. Uma lição para casa que eu vou deixar aqui para vocês. Mateus, leia por favor para a próxima aula. Mateus 4, de 12 a 17. Que bom que você chegou até o final dessa aula. Eu tenho certeza que Deus tocou fortemente o seu coração, como tocou aqui o meu. E eu te espero semana que vem. Deixa seu joinha aí para que a gente alcance mais pessoas e que Deus te abençoe muito nessa semana. Fique com Deus. Amém.